Pessoal, eu queria falar com vocês um negocinho que eu acho super importante. Fiquei pensando aqui com meus botões, eu nem tô com camisa de botão, mas tudo bem. A gente tem falado muito esses dias aqui desse novo movimento cult que tem dentro das igrejas, né? Cult cristão, né? O cara que vai lá e fala que você vai ganhar muito dinheiro e que você merece, você é maravilhoso, você tem que lutar pelo que você quer. E para mim me parece, isso claro é a minha opinião, e você pode ter a sua, tá tudo bem, como sempre aqui no canal, e eu quero que você utilize o espaço para dar a sua opinião, mas o fato e o ponto é que esse evangelho cult, ele vai muito contra algumas passagens bíblicas que nós conhecemos. E eu quero nesse vídeo falar um pouco com você sobre isso, tá bom? E se você curte esse conteúdo, mais uma vez, como a gente fala sempre aqui, tá bom? Fica com a gente até o final, beleza? Então, vamos nessa. E esse evangelho cult, galera, esse cult gospel é meio complicado, porque a gente não consegue, assim, vislumbrar biblicamente isso, né? Fica meio... Você fica pensando assim, fala, cara, de onde vem isso? Tipo, de onde que os caras tiraram isso? Porque eu fui lendo alguns trechos bíblicos, quero aqui compartilhar com você, e de novo, estou passando aqui o meu pensamento, aquilo que eu acho, e eu queria que você também pudesse usar o espaço aqui embaixo, colocar também a sua opinião. Essa coisa dos pastores que se autodenominam cult espiritual, entendeu? O cara é um tipo um mentor, né? Um guru. E eu queria conversar mais profundamente com vocês isso, porque eu, se eu não me engano, eu já falei algum vídeo sobre isso. Pelo menos dei uma pincelada sobre isso. Mas o fato é que isso está indo muito além, sabe? Em alguns lugares a gente tem visto algumas coisas que realmente nos preocupam, né? Nos preocupam principalmente porque isso acaba fazendo as pessoas sofrerem, né? Isso pode levar até um sofrimento psicológico, você é o centro, né? Tudo é para você, você merece tudo, você... E quando a gente vê isso relacionado ao evangelho, não é bem assim, entendeu? A coisa é um pouquinho diferente. Então, é importante a gente falar que em alguns versículos bíblicos, que eu vou citar aqui para vocês, a gente não encontra lugar, né, para repousar esse tipo de pensamento. Então, na minha concepção, ele se torna muito arriscado, muito perigoso, porque leva você mais para o mundo, se é que a gente já não está pra caramba para lá, né, em muitas questões, do que a gente vir propriamente para o evangelho, que é o que realmente importa. Então, quando eu vejo essa mistura, né, quando eu vejo a igreja se fundindo ao mundo de forma prejudicial, talvez não de uma forma sadia, né? A gente não, em momento nenhum a gente fala em sumir do mundo, e sair do mundo e fazer coisas que não são, entendeu, legais, enfim, a gente, vamos desaparecer, não é isso. Mas também é necessário a gente saber onde está o limiar dessas coisas. Onde está o limiar do meu eu, do que eu quero, do que para mim eu acho que mereço, e o evangelho. O evangelho, ele fala de graça, e graça é imerecido. Eu, você, todos nós não merecemos absolutamente nada. Então, quando eu vejo esses movimentos onde traz o evangelho para que eu seja o centro, que o homem seja o centro, eu começo a me preocupar bastante. E eu quero dividir isso com vocês, que são os meus irmãos, que acreditam em Jesus, que praticam da mesma fé, têm o mesmo entendimento bíblico, que a gente possa abrir esse debate aqui no canal também. Você acha isso correto? Você acha certo esse tipo de guru, coach espiritual? Porque assim, a gente teve várias igrejas em muitos momentos, e tem igrejas que ainda tem essa interpretação teológica que é tipo cobertura espiritual, você tem que estar sobre a cobertura espiritual de alguém, tal. E cara, isso já não é muito teologicamente também aceito em alguns lugares, e também não há, eu digo, algo realmente fixo que é assim e pronto, e é isso que Jesus ensinou. Não. Mais uma vez, existem outros argumentos, existem outras formas de ler e de interpretar esses trechos. E aí, quando você sai dessa questão da cobertura, ou no caso, os que continuam ainda nessa questão da cobertura, se soma a isso o coach. Aí o cara vira um guru mesmo, um guru financeiro, um guru. Então ele vai falar que você merece, que você tem que ter carro, que você tem que ter casa, que você tem que ter a sua casa na praia, que você tem que ter tudo. E gente, é complicado demais falar sobre isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm que buscar ser felizes, né?
mesmo falando na questão humana, que eu estou falando como questão humana, mas isso é carne. Então a gente precisa ter a nossa moradia, a gente precisa ter uma segurança para os nossos filhos, uma boa escola, saúde. Tudo isso é super importante, é lícito e a gente precisa para viver nessa criação caída, como a gente já fez aqui em outros vídeos falando sobre isso. Até vou deixar no card aqui para você que a gente falou sobre a criação caída. E eu falo em relação a perigoso porque eu não sei até que ponto nós vamos chegar em relação a isso. Por exemplo, você vê muitos cultos, o pastor sobe lá, não, porque a sua semana será maravilhosa, porque você vai ter momentos incríveis essa semana. Deus, eu estou determinando que Deus vai fazer, gente, determinando. E aí sabe o que acontece? Eu vou contar uma particularidade minha, profissional inclusive, né? Quem não sabe, aqui no canal eu trabalho com marketing digital, enfim, mexo com site, faço site, enfim. Mas não estou aqui para falar o que eu faço como profissão. Mas eu muitas vezes, em faculdade, banco de faculdade, apesar da minha formação ser na área administrativa, muitas vezes no banco de faculdade, quando eu fiz pós, que justamente foi em marketing, eu vi muito essa técnica. Então, assim, quando você... O que o marketing faz, basicamente? Ele vai pegar todos os itens de um produto, um serviço, uma tese, seja lá o que for, todos os itens positivos, vai deixá-los hiper, ultra, mega power, e os defeitos ou coisas que você não acha legal, eles vão desaparecer. A gente pode fazer um vídeo até comentando sobre isso. Já tive muito debate sobre isso, justamente por questões de marketing, né? Até que ponto o marketing, a Bíblia e sendo cristão, como você faz marketing, né? Porque tem muita gente de marketing que mente, né? E mente descaradamente. E aí esse é um problema muito sério também, tá? Também é um problema muito sério. A igreja às vezes vê pecados em algumas coisas e tem outros também que são tão pecados quanto e a gente acaba não falando sobre eles. E mentir é um negócio complicado, né? Mas voltando, e eu percebia que fazer isso no meio corporativo era uma coisa meio que natural. Você via os caras fazendo, a galera tava falando isso, o negócio era natural. O cara falava, esconde isso aqui, faz aquilo ali, o outro. E antigamente você ia comprar carro, cara. Se você não conhecesse o dono da agência, não fosse muito amigo, você tava danado. Porque a chance de você comprar um carro todo maquiado é enorme, né? Tu imagina um cristão fazer isso, ter uma loja de carro e fazer um negócio desse, né? Então, e às vezes vai na igreja, faz isso, vai na igreja e ainda olha pro outro, porque talvez o outro, sei lá, come demais. Enfim. É um caso também. Mas enfim, eu acho isso muito, muito preocupante. Quando vem essa onda do coach, por que eu tô dando esse exemplo, saindo um pouquinho falando da questão do marketing? Porque óbvio, porque muitas vezes essa coisa do coach, né, do mentor espiritual, mentor financeiro, coach financeiro dentro de uma igreja, ele vai muitas vezes obedecer essa questão do marketing que eu estava falando para vocês. Então isso é muito perigoso. Porque aí eu já começo a tirar o foco do evangelho, dizer coisas que Deus talvez não tenha dito, eu não estou dizendo que não disse, né? Mas talvez não tenha dito. Agora eu vou chegar onde eu queria, o TDAH, né? TDAH é uma coisa de louco. Agora eu vou chegar onde eu queria. Por que eu disse isso? Porque quando você fala que determina alguma coisa, profetiza sobre a vida de alguém alguma coisa, mesmo que você esteja fazendo isso na carne, ou porque você quer, porque você é um coach mesmo, você quer ajudar aquela pessoa, você quer ver aquela pessoa bem, tal, normal, faz parte disso aí. Então, de repente, você faz isso aí. Só que se não acontece, e se não acontece? E se a semana dela não é maravilhosa? E se aquele negócio que ela estava para fechar, que você falou no culto, aquele negócio que você tem para fechar, porque Deus, você vai fechar aquele negócio que eu falei, e não sei o que, e a pessoa não fecha. Sabe o que acontece em muitas igrejas? Essas pessoas não aparecem. Elas são colocadas a escanteio. Elas são colocadas no escanteio, entendeu? Então, tipo, elas não aparecem. O que vai aparecer? Aquele cara que conseguiu fazer um bom negócio. Isso vai ser reverberado por toda a igreja. Hoje, com a rede social, então, meu Deus. Então eu vou mostrar, o povo no mundo corporativo diz assim, você vê os uísques que eu bebo, mas não vê os meus tombos. Então é basicamente isso, o marketing vai mostrar os uísques, os tombos ele não vai ser mostrado. E isso, quando acontece na igreja, é muito sério. E eu tô falando aqui, eu trouxe esse debate aqui para o canal, porque esse tipo de pessoa
que pratica isso dentro da igreja, esse coach, esse mentor emocional, espiritual e tal, isso está sendo muito criticado por outras vertentes do cristianismo, outras denominações. Então, assim, a gente precisa colocar isso na mesa, porque são vidas. E a minha preocupação aqui nesse vídeo são as vidas, as pessoas, principalmente as que têm transtorno, que a gente conversa muito aqui no canal. A pessoa já tem uma tendência a acreditar em algumas coisas e aí você acaba sendo manipulado, e isso não é nada legal. E você vê que entrou tanto marketing na igreja que você percebe hoje. Tem igrejas que você pega Instagram, Facebook, a cor é pensada, o logo. Cara, é tudo marketing, entendeu? A igreja deve fazer marketing ou não? Cada um tem a sua posição em relação a isso. Qual é a sua, né? Eu penso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu ainda gosto das igrejas mais tradicionais, aquelas que são mais igreja, né? Mas enfim, dá. Você muda a cor, faz não sei o que lá, né? Usa técnicas de... Pô, tem técnica de neurolinguística que não acaba mais. Aquilo que eu venho falando. Você vai falar isso para alguém que faz isso? Ah, tô pregando o evangelho. Então, por que a minha preocupação? Por causa desses versículos que eu vou falar para você agora. Acompanhe comigo. Antes de colocar os versículos aqui, deixa eu falar uma coisa para você. A mensagem do evangelho é uma mensagem de salvação por meio de Cristo Jesus. Esta é a mensagem do evangelho. É isso que nós temos que estar sempre prontos a ouvir. Essa magnífica, sensacional e maravilhosa boa nova, mensagem de Deus para nós, em Cristo. Nós reatamos o nosso link com Deus em Jesus. Essa é a mensagem. O resto, muita coisa a gente está começando a inventar para cumprir. Lembra que eu falei num vídeo? É cumprir a concupiscência da carne de alguns. Porque a pessoa precisa estar na igreja se sentindo como se ela estivesse em algum lugar que trouxesse prazer para ela, né? Então é muito preocupante isso. A gente tem que tomar muito cuidado para saber aonde é concupiscência que eu estou dando para mim aquilo que eu gostaria de ter numa vida longe de Jesus e o que eu realmente preciso para estar com uma vida em Jesus. Deu para entender? Então é basicamente isso a minha preocupação. Então agora sim, vamos lá para os versículos. Lá em 1 Coríntios 2:2, o apóstolo Paulo escreve: pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Isso significa que o centro da mensagem cristã é a morte e a ressurreição de Jesus, que é o caminho para a salvação. Em Colossenses 2, versículo 8, Paulo adverte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Olha só essa parte aqui, eu acho legal a gente falar sobre isso. Vãs sutilezas é sutil. Lembra? Também falamos num vídeo aqui. A coisa vai ser sutil. E ela está sendo sutil dentro da igreja. É sutil, você não percebe. Quando você vê se está envolvido. Me lembra muito... Outro dia eu estava conversando com um amigo, que ele estava falando de um jogo de futebol para mim. Eu achei muito interessante isso. Que eu não sei se o goleiro tinha defendido um pênalti. Não, o cara tinha feito um gol. Aí esse meu amigo falou assim, tá vendo? E aí ele foi lá na hora de dar entrevista pra TV, falou que Deus, ele pediu pra Deus, e Deus, pra Deus ajudar ele na hora, e ele fez o gol. Aí vem sempre a pergunta, e os outros 21 jogadores que estavam lá não queriam fazer gol também? E o goleiro, como é que fica o coitado do goleiro? Né? Por quê? Porque a gente começa a invadir uma área espiritual, uma área do evangelho, muito sutil em relação a nós, pessoas. E aí as pessoas começam a acreditar em coisas que Deus não prometeu. Principalmente naquele momento. Porque a gente tem que tomar cuidado quando a gente pega um versículo bíblico, né? A não ser que ele seja muito direto, como alguns que a gente coloca aqui, mas para você fazer a tua interpretação, a tua hermenêutica. Porque não adianta você trazer as coisas que foi para aquele momento, aconteceu lá, com aquelas pessoas, e achar e transformar isso em regra. Sempre vai acontecer, né? E pior, muita gente às vezes falando que Deus falou isso. E cara, se Deus não falou, não faça isso. Porque você está amontoando brasa para sua cabeça. Você pode estar prejudicando pessoas.
né? E não é isso que a gente quer, jamais. Então tem que ter muita preocupação em relação a isso, tá? Então vamos continuar no texto de Colossenses, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Nossa, tá muito claro, né? Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Isso nos mostra que devemos ter cuidado com as mensagens que se desviam do verdadeiro evangelho e que são baseadas em tradições humanas. Pessoal, falei muito isso aqui, cara, tá muito claro no texto isso, né? São sutilezas, filosofia, entendeu? São mensagens, rudimentos, né? Eu gostei dessa palavra, né, foi usada aqui. Os rudimentos do mundo, as formas, né? Estou usando aqui a nova versão internacional, então essa palavra rudimento, né? Que é a coisa, o elemento básico, a coisa básica, né? Então, assim, esse rudimento seria o elemento básico que o mundo usa para fazer certas coisas. Então, quando você traz esse elemento básico do mundo e joga dentro do evangelho como se fosse... Gente, é do evangelho para o mundo, não é do mundo para o evangelho. É do evangelho para o mundo. Nós estamos trazendo aqui salvação em Cristo, né? A igreja muitas vezes está esquecendo disso. E aqui, quando eu falo a igreja, somos todos nós, institucionalizados ou não. Toda a igreja de Cristo, toda ela. Então, quando a gente traz o mundo para dentro, a gente está fazendo errado, porque a gente tem que levar, a gente não tem que trazer o mundo, trazer pessoas para o evangelho é uma coisa. Trazer o mundo, seus rudimentos, as suas sutilezas, isso é outra coisa. Nós precisamos levar a boa nova lá fora para as pessoas. Aliás, urgentemente. Pelas coisas que andam acontecendo no mundo, urgente. Não dá para você cair nessa sutileza. E de novo, o que eu vou falar, é sutil. Quando você vê, você está com a mesma linguagem, está falando a mesma coisa. E está achando a mesma coisa. Tive um amigo uma vez que me disse, que falou, a gente tem direito de venda, eu sou vendedor e eu tenho que ir para cima. Eu falei, não, tudo bem, lógico, você tem que cuidar da sua família. Ninguém está falando ao contrário disso. Ninguém está falando isso. Você não tem que vender, que você tem que trabalhar. De novo, o mundo caído. É o jeito que ele tem que viver aqui. É assim. Agora, nunca se esqueça que dependendo do tão coach que você está e o tão guru que você tanto guru falou para você as coisas, que você vai pisar em pessoas e destruir pessoas por conta disso. Eu já vi pessoas dizerem que entre chorar o meu filho e o seu, que chore o seu. Cara, isso não é cristão em lugar nenhum do mundo. Entre chorar o meu, chora o seu, não. Não chora nenhum dos dois. Não chora nenhum dos dois. Não tem quem tem competência que se estabeleça. Você vê cristão falar isso, cara. Quem tem competência que se estabeleça. Tipo assim, o resto... Gente, isso não é evangelho. Essas igrejas que estão fazendo isso precisam reciclar. Precisam pegar esses caras que não sabem nada de evangelho ou entenderam tudo errado e reciclar. Porque não é disso que a gente está falando. E você acaba tendo uma pregação, é uma papinha, sabe? É uma coisa sem riqueza, que não transforma em crentes mais fortes para a labuta do dia a dia, labuta moral, tantas outras coisas que a gente enfrenta todo dia, que não é fácil. Eu sempre me pergunto, né? Que louvor que Deus mais gosta? Qual louvor que Deus mais gosta? Você já vê pregações também, vamos louvar, vamos não sei o quê, vamos lá, tá. Tem que louvar. Claro, louvar é maravilhoso, é lindo, não estou falando ao contrário aqui. Mas a gente sempre tem que fazer o exercício. Qual louvor que Deus mais ama? É você ir lá e gritar, e chorar, e cantar, saber a letra de cor, lindão, afinadinho, quando possível, ou você tirar seu casaco porque está frio e dar para a pessoa que está ao lado? Qual louvor? Isso é uma coisa simples que eu estou falando, tá? Bobeirinha. Que deveria ser uma coisa natural nossa. Qual louvor que Deus ama mais? É esse? Ou você tirar a sua blusa e dar para uma pessoa que precisa? Você mudar uma condição da vida de uma pessoa. E não só você ficar lá na frente falando, motivando, que são técnicas, de novo eu vou falar, são técnicas de marketing. Técnicas de marketing que entraram na igreja. Presta atenção. Se você não acredita em mim, faça uma pesquisa. Se você não é da área, faça uma pesquisa. Você vai ver que a linguagem é absolutamente a mesma
trocando alguns sujeitos. Os caras meio que estão te vendendo uma realidade. E não é isso que é o evangelho. Eu não posso olhar para alguém e ficar instigando ela a ser uma pessoa melhor, a não sei o que lá, tal, sem saber a condição dela, sem saber se ela realmente tem como ser melhor, que tipo de situação que ela está. E o caso é que algumas dessas pessoas não se importam simplesmente. Então é mais fácil ficar fazendo esse exercício de marketing, que a pessoa fica e ela sai para fora e dura, sei lá, 1 hora, 1 hora e meia, tal. Quando ela cai na real, ela vê que, né, ela tinha que ter chego para esse cara que estava falando e falar, acorda ali, você não está no País das Maravilhas. E ao contrário, o que nós deveríamos estar fazendo? Indo lá e vendo por que aquela pessoa está naquela situação e como a igreja, instituição e corpo podem ajudá-la a sair daquilo. Eu sou dono de uma empresa, eu tenho que mudar a realidade que está em volta de mim. Eu sou um gerente muito capacitado na minha empresa, eu tenho que mudar a realidade dos que estão sendo gerenciados por mim. Eu sou técnico de futebol e a minha equipe está jogando num campeonato e eu tenho que mudar a realidade em volta de mim. Todas as áreas, gente. Eu sou um advogado, eu tenho que mudar a área em volta de mim, eu tenho que ser um advogado diferenciado. Fora da igreja. Por chão de fábrica. Entendeu? Então, se eu tenho um poder na minha mão, se Deus me deu, me confiou, um poder na minha mão, e depois eu vou explicar essa palavra que eu disse aqui, porque também tem uma complicação, tá? É que nem não cai uma folha da árvore sem que Deus queira. É verdade. Por isso ele criou os processos para que essa folha caísse. Então, nesse processo deste mundo, como você tem coisas na sua mão, né, que Deus permitiu através dos processos, que de repente você tivesse uma grande empresa, que você tivesse um cargo super legal na sua empresa, você é um presidente, um diretor, um CEO, um gerente, você é um cara muito legal e muito... Você também tem um cargo alto no esporte, seja lá onde for, na sua faculdade, na escola, você tem uma escola, não sei. Você tem uma barraca de vender suco, você é Uber, não importa. Aonde você estiver, você tem que mudar a realidade que está em volta de você. Você tem que ser evangelho. Você tem que ser Jesus. As pessoas têm que ver Jesus em você. Essa é a nossa função. É isso que mostra como está os frutos que a gente, como eu também posso pôr no card aqui para você, também está no canal, o vídeo do Frutos do Espírito, que fruto a gente está produzindo. É isso que nós temos que perceber. Inclusive com esses frutos aflorados e você tendo esse entendimento, provavelmente quando você entrar numa igreja assim, ou estiver num ambiente onde tem um cara coach, gospel, marketing, power, PhD, X, Y, sei lá, você vai detectar na hora. Você vai detectar na hora. E aí quando o cara vier falar com você ou falar alguma coisa e tal, você vira para ele e fala, bem sim, eu em quem tenho crido, o meu Senhor Jesus. E eu queria falar mais 2 textos para vocês, vamos lá. 2 Timóteo 4, de 3-4, Paulo escreve, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Mas claro, precisa muita interpretação aqui. Vai ter gente que faz... Vocês estão ligados que tem muita gente que faz a tal do balé teológico. Isso tá cheio. Porque o cara vai querer justificar o que ele quer, o que convém para ele. Então vai fazer um balé e tal. Normalmente é fácil você pegar. Olha para a pessoa. De novo, olha para os frutos e olha o nível de vida, como ela vive. E você já começa a sacar o que ela está defendendo realmente. Fica fácil. É só você dar uma olhada que você percebe isso. Porque tá claro aqui, não tá? Não tá claro esse texto? Se você ficou meio na dúvida, volta aí, dá uma pausa, lê direitinho aí, ou abre na sua Bíblia e vê. Ou comenta aqui comigo. Qual outra interpretação encaixaria aqui? Mas os caras que estão, né, atrás de outro Deus que não seja Jesus, que é aquele muito que o pessoal corre muito aqui nesse mundo atrás, cara, os caras vão tentar de algum jeito fazer uma manobra para te convencer que não é bem isso que Paulo estava dizendo, não. Tem um outro texto aqui também, João 10, que eu queria compartilhar com vocês também, que Jesus fala o seguinte, ó, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos, presta atenção aqui, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão, lembra que no texto Jesus está fazendo referência aos caras lá que vieram antes dele. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado, olha lá pessoal, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vê que Jesus fala isso novamente, eu dou a minha vida pelas ovelhas. E agora olha só, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. E aí segue o texto, você pode ler na sua Bíblia. Cara, eu acho esse texto muito forte, muito claro, muito objetivo e muito, como eu disse no início, forte. Você conversa esse texto com um líder de igreja e tal, né? Cara, Jesus é o bom pastor. E aí quando você chega nesse texto, você começa a pensar e falar, gente, será que esse líder daria vida pela sua ovelha? Então assim, quando a gente fala sobre essas coisas é muito complicado, sabe pessoal? Não é fácil. Isso serve para todos nós. Não é fácil. Porque eu sei, claro que eu sei, do esforço de muitas pessoas que lutaram para chegar onde estão. E a gente tem que aplaudir, porque nesse mundo caído não é fácil. Não é fácil você ser bem-sucedido. Depende de várias coisas. Mas o que a gente não pode fazer é achar que isso daí é o processo do Evangelho. É como o Evangelho funciona. É a lógica de Jesus. Lembra lá atrás, acho que um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui, chamava a lógica de Jesus, não é a lógica do mundo. A lógica do mundo hoje é os algoritmos. Né? É um outro vídeo que eu fiz lá atrás. Mas a lógica do Evangelho não é essa. Não é, gente. Não é. Então, quando eu leio isso, e já vi pastores e líderes ficarem bravos quando a gente interpela nessa questão, quando faz um vídeo desse, pode até vir aqui criticar, ok, como eu disse, o espaço é democrático, pode vir aqui falar, mas sempre vai ter a minha pergunta, você dá a vida para sua ovelha? Você daria agora a vida pela sua ovelha? Quem deu a vida pelas ovelhas foi Jesus. De novo eu vou perguntar, como é os seus frutos? Quais os frutos que você está produzindo? Você só pensa em você? Em você e os seus? Você e os seus também? Tá tudo beleza?
Como você age em relação a isso? É isso que eu te tenho que perguntar. É polêmico, é difícil. Hoje nós estamos numa sociedade polarizada entre esquerda e direita, o progressismo ou o conservador radical. Tudo que você fala, as pessoas te encaixam em algum pacotinho, alguma caixinha, alguma bolinha. E não é assim, não é necessariamente assim. Eu acredito no trabalho, na educação, no desenvolvimento. Claro que eu acredito. Mas eu também acredito que a nossa função como cristãos, aqueles que estão à margem disso, não podem continuar à margem disso. E eu tenho que ajudar de alguma forma, da forma que é possível para mim. Cada um dentro do seu quadrado. Cada um com a condição que tem. Eu acho que, claro, não é fácil, a gente está num mundo caído de novo, mas não é possível que essas pessoas não se incomodem, pelo menos. Que uma pessoa que vai se cuidar no Albert Einstein, em São Paulo, ou vai num sírio-libanês que está precisando de uma ajuda de saúde e tal, ela não se incomoda do outro que está indo no hospital público, na fila, no corredor, enfim. Tantas experiências como eu, não sei se já falei aqui, perdi minha mãe praticamente no corredor de um hospital público, sem nenhum tipo de auxílio, ali naquele momento. Teve o auxílio, mas depois de muito tempo. E aí foi tarde demais. Não é possível que um cristão olhe para uma situação dessa e tá tudo bem, ele vai dormir tranquilo e tá tudo certo, tô salvo. Porque eu vou na igreja, canto os louvores de corno salteado e tá tudo certo. Que Deus também leva isso em consideração. Eu tô lá cantando, falando bem alto para ver se ele me escuta. O que será que Deus queria escutar de você? Que tipo de atitude realmente Deus queria que você tomasse? Quando você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, o que você pensa sobre isso? Faz essa reflexão. Ela não é confortável, isso aqui não é um vídeo confortável, não é um vídeo de coach, que eu podia estar aqui falando outras coisas para você, para ganhar mais like, para as pessoas compartilharem mais. Muita gente deve ter saído desse vídeo na hora que eu comecei a falar essas coisas, mas eu não posso ir contra aquilo que eu estou lendo na Bíblia. Eu não posso ir contra o que Jesus ensinou. E não só ensinou em suas palavras o que ele viveu, ele, os apóstolos, João Batista. Eu não posso ir contra essas coisas. Você tem direito do seu balé teológico? Claro. Você tem todo o direito. Mas, por favor, quando você for deitar, pôr sua cabeça no travesseiro, pensa no que eu estou falando. Você não acha que a gente pode fazer bastante coisa ainda para melhorar a condição desse mundo, mesmo ele sendo caído? Jesus, quando veio à Terra, ele já sabia que o mundo era caído. Até por isso ele veio. E, gente, ele sabia o que ia acontecer. Ele deu a vida dele por nós, porque ele sabia o que ia acontecer. Depois da ressurreição de Cristo, quando ele vai ao Pai, deixa o Espírito Santo aqui para nós, os apóstolos começam a pregar e difundir o Evangelho que vai para o mundo inteiro. Sabe quanta porcaria aconteceu depois? Guerras, ser humano escravizando outro ser humano, centenas de milhares de situações que você pode estar pensando na sua cabeça, não preciso aqui repetir, porque eu tenho certeza que você sabe quanta porcaria, depois que Jesus ressuscitou, foi aos céus, os apóstolos pregaram o Evangelho, quanta porcaria aconteceu e acontece no nosso mundo. Porque acabou, gente. Esse mundo caiu, sem Cristo, tá morto. Olha quantas guerras, quanta porcaria. Eu não vou nem falar aqui, não vou citar, poderia citar algumas coisas, não vou. Você sabe, perseguição de povos, né? Com certeza você já deve saber do que eu tô falando. Tudo isso aconteceu depois de Jesus. E olha a nossa geração. Olha a situação que está o mundo hoje. Jesus sabia de tudo isso. Por isso que a chave, a salvação está em Cristo, na fé em Jesus e na sua misericórdia de uma humanidade caída, egoísta, individualista, hipócrita. Por isso que a salvação está em Cristo e na sua graça, porque nós não merecemos nada. Graça é receber sem mérito, imerecida. Num mundo que prega só meritocracia, Deus dá a graça e a salvação sem mérito, de graça. Basta crer. É muito triste, eu não sei se você pensa nessas coisas, mas é muito triste pensar que Jesus sabia de tudo isso, que ele veio, que deu a vida dele daquele jeito. Você leu, deve ter assistido centenas de filmes sobre isso, vários, né, que tiveram, da paixão de Cristo. E você vê isso, o que ele sofreu por nós. Se você pegar a história, eu estou falando com você aí, por favor, preste atenção nisso que eu vou falar. Se você pegar a história da humanidade, ninguém, mesmo que você não creia em Jesus nesse momento, eu quero que você faça essa reflexão. Ninguém ensinou tão bem como o homem deveria viver para ter uma sociedade justa, ter um mínimo de convivência com o seu próximo. E ensinou e viveu e mostrou, exemplificou ao ponto de dar a sua própria vida por aqueles que não mereciam. Esse é o nosso Deus. Ninguém ensinou e exemplificou melhor do que ele. Mesmo para você que é mais cético, que precisa de algumas coisas para... Tá aí. E eu espero muito, se você estiver vendo esse vídeo e é cético, eu espero que de alguma forma Deus possa te alcançar e você possa experimentar essa maravilhosa graça.
e ver como Jesus foi maravilhoso em nos dar esse passaporte para a vida com Ele, mesmo a gente não merecendo, mesmo depois de tudo que Ele passou. A história da humanidade ter sido terrível e tem sido muito difícil até hoje. E em João 14,6, Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa passagem aí, pessoal, reforça que a salvação vem por meio da fé em Cristo Jesus. Então, de novo, você, meu irmão, minha irmã, seja neurotípico ou não, o tipo de pessoa que você for, cuidado, não caia nessa, porque isso pode te levar a caminhos muito tortuosos, a abismos muito, muito perigosos. E lembra, um abismo vai chamando outro abismo. O conselho que eu posso te dar como irmão em Cristo, que eu dou para mim e para as pessoas que estão do meu lado: leia a Bíblia. Pega a Bíblia e lê. Você, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que Deus vai colocar no seu coração a conclusão óbvia daquilo que a gente vê em Cristo, no exemplo que Cristo deu. Pegue o que Ele falou, veja como Jesus viveu. Tem gente, a gente pode até falar isso no próximo vídeo, tem gente que fala muito assim: eu não acredito no evangelho de sandália, no evangelho de pobre. A gente precisa discutir sobre isso também, porque quem andava de sandália? Como era a vida dos apóstolos? Era como a gente tem hoje? O que a gente pode falar acerca disso? Acho que é um bom vídeo para a gente falar depois, comentar aqui juntos. Mais uma vez eu quero agradecer você que chegou até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Se você gostou do conteúdo, não esquece de dar o seu joinha aí, tá? Compartilha com os seus amigos. E se você caiu de paraquedas aqui, meu amigo, abriu o vídeo, gostou do conteúdo, se inscreve aqui, dá essa força pra gente. Mais uma vez, muito obrigado. Fui!